Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Louvado seja o nome do Senhor por nos conceder mais um dia para meditarmos nas Escrituras. Oro para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e faça crescer em nosso coração uma fé cada vez mais firme no Deus que criou todas as coisas e continua sustentando o universo com o seu poder. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, quero agradecer a todos os irmãos que caminham comigo diariamente. Cada comentário, cada oração e cada compartilhamento tem sido motivo de grande alegria. Se esses devocionais têm edificado a sua vida, inscreva-se no canal, deixe aí o seu like e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. E ao final, escreva nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. Tenho certeza de que o seu testemunho poderá fortalecer a fé de muitos irmãos. Em nosso devocional de ontem, estudamos Atos capítulo 17, versículo 22 e 23. Refletimos sobre o tema A sabedoria espiritual discerne pontes culturais. Vimos o apóstolo Paulo diante do Areópago, usando com extraordinária sabedoria o altar dedicado ao Deus desconhecido como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Aprendemos no dia de ontem que o servo de Deus ele pode utilizar elementos da cultura para iniciar uma conversa, mas jamais deve alterar a mensagem do Evangelho. A verdadeira sabedoria vem do Espírito Santo e sempre conduz as pessoas até o Senhor Jesus Cristo. No devocional de hoje, porém, chegamos ao centro daquele discurso. Depois de despertar a atenção dos filósofos, Paulo finalmente responde à grande pergunta que estava diante deles: quem é esse Deus desconhecido? A resposta transforma completamente a maneira como aqueles homens enxergavam a religião. Os atenienses imaginavam que os seus deuses habitavam em templos magníficos, acreditavam que as divindades dependiam de sacrifícios, ofertas e serviços prestados pelos homens. Mas o apóstolo Paulo apresenta um Deus infinitamente maior, um Deus que não cabe dentro de um edifício, um Deus que não pode ser representado por esculturas, um Deus que não necessita da ajuda humana para existir. Pelo contrário, é Ele quem sustenta toda a criação. Essa verdade continua extremamente necessária em nossos dias. Mesmo entre cristãos, às vezes, surge a ideia de que Deus precisa de nós para realizar os seus planos. É verdade que o Senhor nos concede o privilégio de participar da sua obra, mas nunca devemos esquecer que somos cooperadores por graça. A obra pertence a Deus, a igreja pertence a Cristo, o reino pertence ao Senhor. Ele continua soberano, com ou sem a participação humana. Nós é que dependemos dele. Essa compreensão produz duas atitudes muito importantes. A primeira é a humildade, porque reconhecemos que tudo o que temos veio das mãos do Senhor. A segunda é a confiança, porque entendemos que aquele que sustenta o universo também sustenta a nossa vida. Mas antes de continuarmos, vamos falar com o nosso Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos porque Tu és o Criador do céu e da terra. Obrigado porque toda a nossa existência depende da Tua vontade e do Teu poder.
Pedimos que o Senhor aumente a nossa reverência diante da Tua majestade e fortaleça a nossa confiança na Tua providência. Livra-nos do orgulho de pensar que podemos viver sem Ti e ajuda-nos a reconhecer que cada batida do nosso coração é sustentada pela Tua graça. Fala conosco, papaizinho querido, por meio da Tua palavra e faz-nos crescer no conhecimento da Tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Agora, meus queridos irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida e a respiração e todas as coisas. Aleluias! Meus irmãos, que declaração extraordinária! Cada frase desse texto destrói uma falsa ideia que os atenienses possuíam sobre o nosso Deus. O apóstolo Paulo começa afirmando: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. A Bíblia não apresenta Deus como parte da criação. Ela o apresenta como o Criador. Logo no primeiro versículo das Escrituras, lá em Gênesis 1, versículo 1 já diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Toda a existência começa em Deus. O universo não surgiu por acaso. A vida não é fruto de um acidente sem propósito. Tudo teve origem na vontade e no poder do Criador. Em seguida, Paulo afirma: sendo Senhor do céu e da terra. Deus não governa apenas uma cidade, não reina apenas sobre um povo, não é Senhor de um único templo. Ele é Senhor do céu e da terra. O salmista declarou em Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Amados irmãos, tudo pertence ao Senhor. Nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, nossa cidade, nossa nação, o universo inteiro está debaixo da sua soberania. E então Paulo faz uma afirmação que certamente surpreendeu seus ouvintes: não habita em templos feitos por mãos de homens. Os gregos, eles estavam cercados por templos magníficos. Cada divindade possuía o seu próprio santuário. Mas Paulo declara que o Deus verdadeiro não pode ser limitado por construções humanas. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Com essas palavras, Paulo começa a desmontar toda a estrutura religiosa de Atenas. Até aquele momento, os filósofos estavam acostumados a pensar em divindades limitadas. Cada deus possuía um templo, cada templo possuía sacerdotes, cada sacerdote oferecia sacrifícios. Na mente deles, os deuses dependiam, de certa forma, da devoção humana. Mas Paulo apresenta um Deus completamente diferente. O Deus verdadeiro não é uma criatura, ele é o Criador. Ele não pertence ao universo, o universo pertence a ele. Essa verdade muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas olham para a natureza apenas como resultado de processos naturais. Outras chegam a divinizá-la. Alguns adoram a criação, mas a palavra de Deus nos ensina a adorar o Criador.
O salmista declarou em Salmo 19, verso 1: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Perceba que a criação não aponta para si mesma, ela aponta para Deus. Quando contemplamos o nascer do sol, quando nós observamos o céu estrelado, quando admiramos uma montanha, quando ouvimos um canto dos pássaros, quando vemos uma criança nascer, tudo isso proclama silenciosamente a grandeza do Criador. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, em Romanos capítulo 1, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A criação funciona como um grande testemunho da existência e do poder de Deus. Mas Paulo continua o seu discurso dizendo algo ainda mais profundo: não habita em templos feitos por mão de homens. Essas palavras certamente surpreenderam os ouvintes. Eles estavam cercados por templos magníficos. O Párthenon, dedicado a deus Atena, era considerado uma das maiores obras arquitetônicas do mundo antigo. Atenas era famosa exatamente pelos seus templos. No entanto, Paulo afirma que o Deus verdadeiro não pode ser limitado por nenhuma construção humana. Isso não significa que Deus não se manifeste em lugares de culto. A Bíblia mostra inúmeras ocasiões em que Deus manifestou a sua presença no tabernáculo, no templo de Jerusalém e hoje no meio da igreja reunida. O próprio Senhor Jesus declarou no Evangelho de Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A diferença está aqui. Deus manifesta a sua presença em determinados lugares, mas a sua presença não fica presa a esses lugares. Ele é infinitamente maior. Salomão compreendeu isso quando dedicou o templo de Jerusalém. Mesmo tendo construído uma casa para o Senhor, ele orou dizendo em 1 Reis 8, 27, mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. O homem pode construir um templo para adorar a Deus, mas jamais poderá construir um lugar capaz de conter Deus. Ele é infinito, eterno, todo-poderoso, onipresente. Seu trono está nos céus, sua presença, ela enche toda a criação. Por isso Jeremias registrou em Jeremias 23, versículo 23 e também o 24. Porventura, sou eu Deus de perto somente, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não os veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ah, meus queridos irmãos, que conforto existe nessa verdade, nesse versículo. O Deus que Ele está presente em nosso culto, também está conosco quando nós voltamos para as nossas casas. Ele está conosco lá no trabalho, na escola, no hospital, na estrada, nos dias de alegria e também nas noites de lágrima. A sua presença não depende de um endereço, ela acompanha os seus filhos. Mas Paulo ainda acrescenta outra verdade também extraordinária. Ele diz: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa. Que humildade, meus irmãos, esta palavra produz em nossos corações. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele.
Às vezes, usamos expressões como vou ajudar Deus. Na verdade, isso não é possível. O Senhor não necessita da nossa força para realizar a sua vontade. Quando participamos da sua obra, estamos recebendo um privilégio, não prestando um favor ao Senhor. É como disse Davi ao preparar ofertas para a construção do templo, 1 Crônicas 29:14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ah, meus irmãos, tudo pertence ao Senhor, a nossa inteligência, a nossa saúde, os nossos dons, o nosso tempo, os nossos recursos, tudo veio das mãos de Deus. Essa verdade elimina completamente o orgulho e também elimina o medo. Porque se Deus é o sustentador de todas as coisas, então nossa segurança não está naquilo que conseguimos produzir. A nossa segurança está naquele que sustenta a nossa própria vida. Vivemos em um mundo que valoriza muito a capacidade humana. As pessoas se orgulham de suas conquistas, da tecnologia, da ciência, da economia, das construções, do conhecimento. Tudo isso tem o seu valor e pode ser usado para a glória de Deus. Mas existe um perigo quando o ser humano começa a acreditar que consegue viver sem o Criador. Foi exatamente esse pensamento que Paulo confrontou em Atenas. Os gregos admiravam seus templos magníficos, tinham orgulho de sua filosofia, confiavam em sua inteligência. Mas Paulo lhes mostrou que acima de toda a realização humana existe um Deus eterno que criou e sustenta absolutamente todas as coisas. Observe como ele conclui essa declaração em Atos 17:25. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. Que expressão extraordinária! Paulo não diz apenas que Deus criou a vida no passado, ele afirma que Deus dá a vida. O verbo está no presente. Isso significa que nossa existência depende continuamente do Senhor. Cada respiração que damos é uma demonstração da graça de Deus. Cada novo amanhecer, um presente da sua misericórdia. Cada batida do coração acontece porque o Senhor continua sustentando a nossa vida. Talvez nós nem percebemos isso durante a correria do dia. Nós acordamos, trabalhamos, comemos, conversamos, fazemos planos, mas raramente paramos para pensar que tudo isso só é possível porque Deus continua nos sustentando. O profeta Daniel declarou diante do rei Beltesazar, em Daniel 5:23, a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Veja que advertência nós temos aqui, meus irmãos, nesse versículo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não apenas o nosso futuro, o nosso presente também está. E isso muda completamente a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Quando passamos por dificuldades financeiras, lembramos que Deus continua sendo o nosso provedor. Quando enfrentamos enfermidades, sabemos que a nossa vida permanece em suas mãos. Quando o futuro parece incerto, descansamos, porque o Deus que sustenta o universo também sustenta cada detalhe da nossa caminhada. O escritor aos Hebreus apresenta uma das declarações mais impressionantes sobre Cristo em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pense por um instante na grandeza dessa afirmação.
As estrelas permanecem em seus lugares, os planetas continuam as suas órbitas, as estações do ano seguem o seu curso, o mar respeita os seus limites, a vida continua existindo, tudo isso porque Deus sustenta a sua criação. Nada escapa ao seu domínio, nada foge ao seu controle. Que segurança essa verdade produz no coração do cristão? Às vezes pensamos que estamos segurando a nossa vida, mas, na realidade, é Deus quem está nos sustentando. É por isso que o salmista pode declarar com tanta confiança em Salmo 55, verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Que promessa maravilhosa, meus irmãos! Talvez alguém esteja acompanhando este devocional sentindo-se cansado, preocupado, sem saber como resolver um problema, quem sabe uma enfermidade, uma dificuldade financeira, uma luta dentro da família ou uma decisão importante que precisa tomar. A palavra de Deus nos lembra hoje que o mesmo Senhor que sustenta o universo é aquele que sustenta a vida dos seus filhos. Você não está caminhando sozinho. O Deus que criou os céus e a terra conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as orações que ainda não foram respondidas. E continua trabalhando em seu favor, mesmo quando você não consegue perceber. Mas esse texto também nos conduz à adoração. Quando compreendemos quem Deus é, nossa primeira reação não deve ser apenas adquirir mais conhecimento, deve ser adorá-lo. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Ao contemplar a santidade e a majestade do Senhor, ele declarou em Isaías 6:3: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Quanto maior é a nossa visão de Deus, menor se torna o nosso orgulho. Quanto maior é a nossa compreensão da sua soberania, maior é a nossa confiança. E quanto mais conhecemos que tudo vem dele, mais aprendemos a viver em gratidão. Amados, ao encerrarmos o estudo de hoje, aprendemos que Deus não é apenas o Criador do universo, Ele é o sustentador de todas as coisas. Nada existe sem a sua vontade, nada permanece sem o seu poder. Nossa vida, nossa família, nossa igreja, nosso trabalho, nossa respiração, tudo depende do Senhor. E essa não é uma razão para viver com medo, é uma razão para viver em paz, porque estamos nas mãos daquele que nunca perde o controle da história. Amados irmãos, amanhã, se Deus permitir, concluiremos essa extraordinária sequência do discurso de Paulo no Areópago, meditando no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, com o tema Deus chama todos ao arrependimento e à salvação. Veremos Paulo encerrar sua mensagem com um apelo claro e amoroso. O Deus que antes era ignorado, agora se revelou plenamente em Jesus Cristo e chama todas as pessoas ao arrependimento, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de seu Filho ressuscitado. Será um devocional que nos lembrará da urgência da salvação e da esperança que existe em Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te adoramos porque Tu és o Criador dos céus e da terra e o sustentador de todas as coisas. Obrigado porque a nossa vida está segura em Tuas mãos e porque nenhum detalhe da nossa existência escapa ao Teu cuidado.
Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais em nossa própria força do que na tua providência. Ensina-nos a descansar na certeza de que o Senhor conhece todas as nossas necessidades e continua governando o universo com perfeita sabedoria. Fortalece a fé de cada irmão e de cada irmã que participa deste devocional. Sustenta os que estão cansados, consola os que estão aflitos, fortalece os enfermos, abre portas para aquele que enfrenta dificuldade e renova a esperança daqueles que estão desanimados. Que nunca nos esqueçamos de que cada respiração é um presente da tua graça e que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente a ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por caminharem juntamente comigo em mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor fortaleça a sua fé e lhe conceda um coração tranquilo, sabendo que aquele que sustenta os céus e a terra também sustenta cada passo da sua caminhada. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir.